Você que está do outro lado aí, está com vontade de fazer um upgrade, seja num computador gamer, PC gamer, seja para você trabalhar, para você estudar, ou porque você está com um computador muito antigo, está com um Core 2 Duo, está com um Core 5 de segunda geração, e você quer dar aquele up, mas você não sabe como comprar. Você tem um orçamento exprimido ou você tem um orçamento ilimitado, não importa. Fica nesse vídeo que você vai descobrir hoje como comprar o melhor computador possível, o melhor notebook possível, gastando menos. Eu sou o Mauro e você está no Altec BR, onde aqui a gente fala a verdade para você, a gente não fica escondendo. Bom, eu queria ter um intro, mas eu não tenho, né? Eu não fiz ainda. Nós temos vários problemas hoje, mas o maior problema se chama rede social. E acredite, galera, esta coisa chamada rede social, YouTube, Facebook, X, TikTok, seja qualquer uma, essas são as desgraças da vida de todos os seres humanos em todas as áreas, tá? Lá em 2006, 2007, quando eu comecei a ver os primeiros vídeos no YouTube, mas eu tinha uma internet de escada ainda. Eu tinha uma banda larga, mas eu perdi meu emprego, depois voltei para discada, porque é assim que funciona, normalmente é assim que funciona. Cara, era mágico, porque você viu lá um vídeo do Ronaldinho Gaúcho, aquele vídeo que é tão famoso, né, dele chutando as 3 vezes a bola no travessão, vídeos de autoajuda, motivação. Tem um vídeo lá que foi traduzido pelo Pedro Bial, para você cuidar dos teus joelhos e você passar filtro solar. Era esse tipo de conteúdo que a gente procurava antes. Mas hoje, com a popularização, especialmente dos smartphones, a coisa ficou séria. Porque hoje você vai ver youtubers, por exemplo, Adrenaline. Você entra nas empresas grandes, você vai ver lá, os caras utilizando o 5090, o 9800X3D, você vai ver um notebook de 30 mil reais, você vai ver um Ronaldo lá, o pessoal do Tech Lab utilizando uma Half Fame, uma 5080 Half Fame, que faz 10 mil pontos a mais não sei aonde do que a outra placa. E eu sei que muitos de vocês ficam chorando, não chorando de pobreza ou qualquer outra coisa, mas chorando assim porque não tem aquilo ali, não pode conquistar. Às vezes você ganha bem, às vezes você ganha 5 mil, mas com 5 mil você não consegue comprar uma 5090 Vista, você tem que parcelar ela, né? E já vai comprometer, sabe? Então assim, é essa coisa que eu tô dizendo. Aqui nesse canal é diferente, galera, a gente não faz assim. Esse computador que está aqui atrás, que eu vou mostrar para vocês, tá? Ele é um servidor novo que o meu sogro comprou, tá? A empresa dele é uma empresa que tem 6 computadores. É o servidor, então 1 e mais 5 computadores. Esses 5 computadores, 1, 2, 3, são 4 computadores. Eles são as estações de trabalho, né? E o computador que ele tem hoje atualmente não está dando conta do serviço. Então ele falou assim, Mauro, eu preciso de um computador novo para o meu servidor. E esse computador que é o servidor hoje vai se tornar o 5º. Porque ele usa o Windows Server, vai ser formatado, tirado, colocado em Windows 11, né? E esse computador que está aqui atrás vai virar o servidor. Mas daí você pensa em servidor, podia ser computador gamer, mas hoje nós vamos falar de servidor. Ele entrou no site da Dell, mas 8 mil reais no servidor, cara. Pô, mas eu preciso disso? Essa é a chave, cara. Eu preciso disso. Eu realmente preciso disso? Quando você entra no Adrenalina, como eu estava vendo um vídeo ontem, que ele estava fazendo sobre o Battlefield 6, né, ele verificando vários... Uma das coisas que eu gosto do Adrenaline é que o pessoal do Adrenaline, eles não entendem, assim, como um Ronaldo entende de informática, mas eles não são cínicos e não são uns porcos igual outros youtubers, que ganham às vezes as placas, né? Dá pra ver que eles são um pouco mais humildes, especialmente o carequinha lá, eu gosto de ver os vídeos que ele faz. Então ele estava no Battlefield 6, ele não chegou e falou, não, você precisa ter isso aqui, porque se você não tiver, teu computador não presta. Eu já vi youtuber fazendo isso,
Ele primeiro começou lá com gráfico integrado, depois ele pôs uma 6600, é óbvio, e ele colocou uma 5090, porque é o teste, né, beta tester, né, esse o acesso antecipado, né, que eles têm, né. Então, o que acontece, galera? Quando ele ligou, até ele fez uma brincadeira, estamos rodando a mais de 1000 FPS com uma 5090, mas você tem uma 5090? Você não tem. Não tem uma 5090. Eu acho que nenhum dos 465 inscritos que eu tenho, nenhum tem uma 5090. Eu acho. Eu acredito que não. Então vocês vejam, a 5090 é a melhor placa de vídeo individualmente falando do planeta? Ela é. Mas qual é a melhor placa de vídeo que nós temos hoje no mercado? Em absoluto. Essa aqui. Esta criança é a melhor placa de vídeo do planeta hoje. Por quê? Não é só para mim, é para você que não é competitivo, e mesmo para você que seja competitivo. Por quê? Porque ela é uma placa de vídeo que você compra abaixo de 5 mil reais. Abaixo de 5 pica-paus, abaixo de 5 mil Lula Coins. Abaixo, promoções, você consegue pagar menos de 5 mil, ou ela está na faixa dos 5 mil. E ela já tem um nível superior da 5070 Ti e em poucos jogos, mas já são poucos, mas já está valendo, ela passa a 5080. E se você fizer um overclock, Mauro, mas e se você fizer um overclock a 580? Não, nós estamos falando desta aqui. Se você fizer um overclock nessa aqui, eu já fiz, mas eu preferi deixar, e eu vou fazer depois um tutorial para vocês que um amigo meu pediu, undervoltage. Nela, só de fazer o undervoltage, o clock dela sobe e a temperatura esfria, apesar que ela é uma placa bem fria. Mas vamos falar desse computador que está aqui, tá? Então meu sogro chegou e falou assim, olha, Mauro, eu entrei nos sites ali e tal, eu digitei servidor no Google, né? Que eu ensinei para ele algumas manhas, né? E ele falou, cara, eu não fiquei muito animado com os valores que eu vi. Um filme atrapalhando aqui. Eu falei assim, não, mas o que o senhor precisa? Não, hoje eu estou com um programa diferente, né? Estou com um programa superior àquele que eu tinha. Porque eu faço assim, eu faço manutenção para ele, mas eu não me meto no que ele faz dentro da empresa dele. O que ele faz, deixa de fazer, que ele instala, não instala, não me interessa. Eu preciso fazer a manutenção e deixar os computadores dele rodando. Agora a gente está com um programa novo, esse programa faz uma nota fiscal diferente, ele tem comunicação direta com você. Não é a minha parte. A minha parte é deixar os computadores funcionando. Eu falei, ele falou assim, o cara da... Deixa eu tirar esse fio que está me incomodando aqui, galera. O cara do programa falou que eu preciso dessa configuração mínima aqui. Eu falei, não, tá, a gente pode montar uma coisa em cima aqui. Só que ele falou, não, eu quero que seja um Dell. Ele falou assim, olha, eu preciso... Você vai lá e compra um Dell. Eu quero que seja um servidor Dell. Eu falei, não, ele não tem que mandar no que você vai comprar. Qual que é o programa dele? Eu fui lá, baixei o programa, a versão demo, que é a versão completa, mas funciona só por 10 dias. E falei, não tem nenhum segredo isso aqui. Tá? Nenhum segredo. Então a gente montou para ele. Eu vou mostrar o computador depois para vocês, né? H610M. Por quê? Por que não uma B de business? Porque essa placa aqui, galera, já tem tudo que ele precisa. O processador escolhido foi um Core 5 12400F, igual que eu tinha. Processador de 6 núcleos, 12 threads. Combinado com uma plaquinha de vídeo, uma GT 710, se eu não me engano, acho que foi uma GT 710, 730, preciso ver ali qual que foi que eu coloquei. Porque essa máquina já está há um bom tempo aqui, mas eu estava esperando chegar os fãs, né? Já que ele vai ser um servidor, a gente vai pôr fã. E uma fonte de vídeo, uma GameMax. Por que pôr uma fonte de potência real, Mauro? Não por a potência real, mas porque tem PFC ativo, tem algumas proteções, né? Pode cair energia, pode não. Isso aqui é um servidor. Então a gente precisa ter uma garantia que não vai dar problema. A gente precisa ter uma garantia de que a fonte genérica não vai queimar em algum momento e vai parar o serviço dele. A fonte que eu vendi para ele, uma Gigabyte... Cara, faz 10 anos que eu vendi uma fonte para ele que eu não lembro qual marca que é. Eu acho que é uma Gigabyte, uma de 500 watts. Tá lá até hoje, mas a gente vai montar uma nova. Porque esta máquina que é o servidor dele hoje vai virar uma estação de trabalho. Aqui, galera, ele gastou menos de 4 mil reais nesta máquina aqui.
Menos de 4 mil reais. Bem menos de 4 mil reais. Tirando a licença do Windows Server, aqui tem o Windows Server 2022, a gente entrou em contato com a Microsoft, eu não sei como é que é a negociação dele lá. Ele vai lá, paga para a Microsoft, manda para mim, eu faço a instalação. Então, galera, nem assim, ó, a frase do dia. Nem sempre o mais caro é o melhor, mas o mais barato não presta. Então a gente escolheu coisas que são mais baratas, mais baratos. Porque barata, eu já falei, barata é um animal. Não existe a roupa barata, a roupa é barato. Barata é um animal, barato é o preço que está um preço bom. Porém, coisas boas. Podia ser um Ryzen? Podia. Mas o preço que esse 12.400F se encontra hoje, processador bom, processador barato, processador frio. Então agora eu vou mostrar para vocês o computador dele e vou provar para vocês, até para você que está em casa, isso é uma lição para vocês, que você não precisa ter uma 5090, uma 5080, uma 5070 Ti, nem mesmo uma 9060 XT para ser divertido, para você poder jogar. Você tem que ir com o que as suas perninhas conseguem. Se a tua perna consegue ter 10 5090, glória a Deus que você consegue. Se você consegue ter uma 5060, glória a Deus, porque é isso que você pode ter. Então, tenha em mente isso. Agora eu vou mostrar a máquina para vocês, para a gente poder finalizar o vídeo, para você pôr na tua cabeça que não é porque você viu no Facebook, porque você viu no YouTube, que tem um cara lá que tem uma 5090, 9800X3D, ou um servidor de 100 mil reais, é que aquele servidor, para a empresa do cara, ele precisa mesmo. Voltamos já. Voltamos, galera. Então aqui, tá? Esse computador aqui, então, não é um computador servidor. Tanto que ele utiliza uma plaquinha de vídeo bem de entrada, né? Uma placa de vídeo simples para dar vídeo. Mauro, mas por que então você não pegou um 12400 que já vinha o vídeo on board sem a necessidade de uma plaquinha de vídeo, né? Sem a necessidade de gastar isso aqui? E no dia que eu fui comprar, isso que é importante, galera, o dia que você vai fazer a compra. No dia que eu fui fazer a compra, eu tinha comprado outras coisas, né? Não somente esse computador. Para mim sairia mais em conta comprar este 12, acredite, o 12400F mais a placa de vídeo. E como nós sabemos, uma combinação de uma placa de vídeo que não vai roubar a VRAM, não vai roubar a RAM para fazer a VRAM, e você ter uma placa dedicada, mesmo que seja uma GT 710, ela é melhor do que um processador. Então, esta é a dica, galera. Vocês vejam, o computador dele, então, é um 12400F com 16 GB de memória. Tem um SSD NVMe 256, um S digital Caviar Green, porque tudo que ele utiliza cabe em até 120 GB. A gente comprou esse aqui porque no dia estava em promoção, eu comprei mais barato. Ele utiliza um HD externo de 2 teras, que aí os dados dele que ele faz aqui, todo o backup é jogado para o HD externo. E posteriormente vai ser jogado na nuvem. Então vocês vejam, é um computador que se tornou metade do valor do que um Dell. Se vocês procurarem um Dell aí, tá 6, 7 mil reais. Eu coloquei um gabinete Brasil PC. Não gostei desse gabinete, mas serviu, porque é um servidorzinho que não vai ser mexido, né? Eu comprei esses fãs da Ryzen. Tem um bom fluxo de ar, não tem o fluxo de ar que o fabricante diz que tem, mas tudo bem. Os fios não ficaram bem organizados, porque é tão fino a chapa de trás desse gabinete que fica muito espremido. Então eu resolvi puxar um pouco mais para cá, até os do CPU aqui estão passando aqui um pouquinho mais para cá, para não ficar muito apertado lá atrás. Vocês podem ver que dá para ver os fios aqui, não dá para pôr atrás, não dá para pôr. E essa é uma máquina que é um servidor, não tem nada, né? Só tá 100% formatado, é o Windows Server, né? Server 2022 Standard, foi instalado agora dia 30/9, mas ele vai servir, galera, para os 5 computadores poderem trabalhar. Joia! É um computador que não vai incomodar o meu sogro, não vai parar de trabalhar. Temos no break senoidal por causa da fonte, tá?
E ele gastou a metade do preço, vai ficar muito satisfeito. Eu trabalho para ele já faz, mesmo seja meu sogro, trabalho para ele faz 11 anos. O último servidor dele já faz 6 anos que ele está utilizando. Chegou a hora agora de dar conta para o servidor, porque o servidor dele não está dando conta. E você pode pensar em fazer isso aqui mesmo no teu computador gamer. Eu preciso ter um computador muito caro. Eu preciso ter uma placa de vídeo que seja melhor do que uma 9070 XT, uma 9070, uma 9060 ou uma 5070 Ti. Eu preciso de um processador melhor do que esse daqui? São as perguntas que você tem que fazer a você mesmo. Se você não pode ter um servidor que custe menos de R$ 4.000 e vai fazer o mesmo serviço do que um de 8. É isso aí, galera. Um abraço.